Como todo mundo sabe, o Egito teve uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo. Uma prova disso era sua imensa capacidade de preservar os corpos de seus mortos usando a mumificação. Porém, a civilização egípcia foi entrando em decadência e boa parte do seu conhecimento foi perdida com o tempo. Dessa forma, foram deixados vários mistérios que não existem explicações até os dias de hoje. E no vídeo de hoje vamos conhecer 5 desses maiores mistérios do Antigo Egito. E aí, ficou curioso? Então já deixa o like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Dito isso, bora pro vídeo. Então, vem de histórias! Zombie Apocalypse. O obelisco inacabado. Como sabemos, os egípcios eram mestres nas construções de monumentos e edificações. E um exemplo disso é o monumento conhecido como Obelisco Inacabado. Encontrado em uma pedreira ao norte do Egito, esse obelisco foi construído em uma pedra única e possui incríveis 42 metros de altura e pesa cerca de 1.200 toneladas. Acredita-se que os criadores do obelisco começaram a escavá-lo e perceberam rachaduras sob o granito. Tal feito teria sido o principal motivo que os levassem a abandonarem o projeto. Porém, outras pessoas dizem que esse projeto não foi para frente, pois os antigos egípcios não teriam a capacidade de fazer tal feito. Será mesmo? Pirâmide de Quéops. Também conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé, ou simplesmente como a Grande Pirâmide, é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides de Gizé. É a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única permanecente em grande parte intacta. Acredita-se que a pirâmide foi construída como um túmulo durante a 4ª dinastia para o faraó Quéops, ao longo de um período de 10 a 20 anos, em torno de 2560 a.C., com cerca de 146 metros de altura, sendo a estrutura mais alta feita pelo homem durante muito tempo, perdendo esse posto em 1311 apenas. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por um invólucro de pedras polidas que formavam uma superfície exterior lisa que brilhava sob a luz do sol. Como é de se esperar, essa pirâmide guarda muitos segredos. Por exemplo, as câmaras secretas da pirâmide. Uma delas é a câmara subterrânea, pois até então não foi descoberto para que esse lugar serve ou se guarda algo de muito importante. Segundo teorias, essa sala era construída para enganar os saqueadores, fazendo com que eles achassem que ali tinha um tesouro de grande valor, fazendo assim com que eles fossem cada vez mais longe da sala do rei e caíssem em várias armadilhas. Outra dessas câmaras era a câmara da rainha, que ficava na parte central da pirâmide. Porém, não há nenhum indício que alguma rainha tenha sido sepultada nessa câmara, pois algumas rainhas possuíam suas próprias pirâmides que ficavam ao lado da do seu marido. E a mais importante de todas as câmaras era a câmara do rei, onde seria o local ou quarto onde ficaria a múmia do faraó e também todos os seus bens materiais, por exemplo, joias, ouro e tudo que ele mais gostava dos seus bens mais preciosos. Também foram encontrados 2 canais de ventilação. Para os egípcios, esses canais eram necessários para orientar o espírito do faraó quando estivesse subindo aos céus. Foi encontrado também um túnel com uma passagem bem pequena, que media 20 por 20 e era impossível alguém passar para ver o que tinha do outro lado. Foi então que em 1993, com a ajuda de um robô, conseguiram acessar esse túnel. E já no final do túnel encontraram uma porta e uma pequena câmara, com outra porta com 2 maçanetas de cobre que tinham formatos de laço. Já em 2010, um outro robô chamado Jade conseguiu entrar novamente nesse túnel e descobriu que além da porta com as maçanetas de cobre, havia também alguns hieróglifos desenhados no chão com a cor vermelha.
Esse robô também descobriu uma coisa estranha. Embora, segundo dados oficiais, nos últimos 9 anos ninguém tinha entrado lá, apareceram ali alguns novos arranhões e um corte profundo no teto do túnel. Faraó Tutancâmon, também conhecido como Faraó Menino, é o faraó mais conhecido de todo o Egito. Nasceu em 1346 a.C. e morreu em 1327 a.C., na cronologia do Antigo Egito, aos 19 anos de idade. Apesar de ser o mais conhecido, pouco se sabe sobre ele, principalmente sobre sua morte. Isso faz com que haja especulações que ele foi assassinado com uma pancada na cabeça, e outras que ele morreu devido a uma complicação em uma fratura em sua perna direita. A grande importância atribuída a este faraó está relacionada ao fato de sua tumba ter sido encontrada intacta em 1922 por Howard Carter. O corpo do faraó menino foi encontrado mumificado dentro de seu sarcófago feito de ouro maciço e seu rosto coberto por uma máscara mortuária também feita de ouro puro. Foram encontrados também mais de 5.000 peças. Entre os objetos encontrados estavam joias, vasos, ornamentos, armas e outras coisas mais. Porém, outra coisa que deixou o faraó menino muito conhecido foi a maldição de sua tumba, que dizia que qualquer pessoa que violasse sua tumba logo morreria. E as escritas na tumba eram, abre aspas, a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbarem o repouso do faraó, fecha aspas. E segundo algumas teorias, foi o que aconteceu. Segundo elas, muitos dos membros da equipe de arqueólogos que desenterraram a múmia do faraó Tutancâmon morreram de causas sobrenaturais. E aí, será que essa maldição pega mesmo? Pirâmide perdida do faraó Djedefre. Segundo histórias, a cerca de 8 quilômetros de distância das pirâmides de Gizé, existiam as ruínas de uma pirâmide construída para ser a maior pirâmide de todas, maior do que a pirâmide de Quéops. Essa pirâmide teria sido construída para o faraó Djedefre, mas por muito tempo isso era apenas uma história, já que não havia nenhuma evidência da existência dessa pirâmide, ainda mais tão próxima das outras. Porém, recentemente descobriram a localização dessa tal pirâmide, ou melhor, suas ruínas, que não chegavam a mais de 10 metros de altura. E existem várias teorias em torno de só existir as ruínas da pirâmide de Djedefre, pois ela teria sido a maior pirâmide de todas. A mais aceita das teorias seria de que a pirâmide tenha sido saqueada pelos romanos durante o governo do imperador Otaviano, uma vez que a pirâmide fora construída com um grande número de rochas de granito, material muito valioso na época. Rainha Nefertiti. Como todos sabem, a rainha Nefertiti foi bastante importante para o Egito Antigo. Diferente de outras rainhas, Nefertiti era adorada como uma deusa e assumindo o reinado do Egito após a morte de seu marido Akhenaton. E é aí que está o mistério. 3 anos depois de assumir o reinado do Egito, Nefertiti sumiu do mapa, e nem sua tumba, que já deveria ter sido descoberta por conta de tamanha importância que ela tem, nunca foi encontrada. Especulam-se que sua tumba esteja próximo da tumba do faraó Tutancâmon, que assumiu o reinado após seu sumiço. Porém, não passa de uma especulação. Assim, um dos maiores mistérios do Egito Antigo continua sem solução, e pelo jeito vai continuar por muito tempo.